E aí, pessoal, tudo bom? Deus abençoe vocês. Mais um vídeo aqui. E como eu falei para vocês, agora a gente vai entrar numa próxima etapa no canal, onde a gente vai estar trazendo ideias, assuntos, palavras de crescimento. E eu queria muito que você ficasse aqui comigo nesse vídeo para a gente aprender algumas coisas juntos. Eu já quero começar te perguntando uma coisa. Você já ouviu Deus falar? Deus já falou com você e você ouviu de maneira audível? Meu Deus, deve ser uma experiência sobrenatural maravilhosa. Nesse vídeo, eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa questão de que Deus está querendo falar. Talvez esteja precisando de ouvidos para ouvir. Vem comigo nesse texto. E para você que está chegando agora, meu nome é Isaac do Nascimento e eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Vem comigo. No livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 1 ali, Jesus ele ensina umas parábolas. Ele conta uma parábola do semeador. Não vou entrar na parábola hoje, é uma parábola muito rica, tem muitos ensinamentos para nós, mas nessa manhã, no dia de hoje, nesse vídeo, eu quero falar com você sobre o versículo 9, que está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus, quando ele falava e quando ele ensinava muito nas parábolas, em algumas delas ele terminava usando essa frase. Em alguns dos seus ensinos, ele terminava usando essa frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso fala acerca de pessoas que precisam estar atentas para ouvir o que a outra pessoa está falando. Você já teve a sensação de ver pessoas ou conversar com pessoas onde você estava todo entusiasmado, todo feliz, animado para falar alguma coisa com ela e ela simplesmente parecia que estava em outro mundo, parecia que ela estava ali de corpo presente, mas a mente estava longe, vagueando, e algumas vezes você tinha até mesmo que repetir o que você tinha acabado de falar. De vez em quando ficava chateado, não ficava? Eu, algumas vezes, fico quando eu tenho que repetir alguma coisa, quando falo com uma pessoa que ela está na minha frente, mas parece que não está me ouvindo. Pois é, muitas vezes ao longo dos ensinos de Jesus, acontecia exatamente isso. Jesus pregava para as multidões, falava para as pessoas, mas a sensação de vez em quando que havia é que as pessoas vagueavam, elas não conseguiam entender muito bem o que o Senhor estava dizendo. Então, ao final de alguns ensinos, inclusive nesse de Mateus, capítulo 3, versículo 9, ele diz exatamente isso: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso fala também, era uma expressão que fazia com que a pessoa tivesse mais atenção, com que a pessoa tivesse mais entendimento e prestasse atenção muito mais, ficasse mais focado no que ela estava dizendo. Eu comecei esse vídeo perguntando se você já tinha ouvido Deus falar de maneira audível. Quando eu era mais novo, eu li o texto de Apocalipse, quando João fala que ele ouvia a voz do Senhor como o som de muitas águas, e eu tinha muita vontade de ouvir Deus falar. Nunca tive esse privilégio de ouvir Deus falar audível, mas Deus fala conosco através de algumas coisas. Deus fala com a gente através da própria palavra, Deus fala com a gente através das nossas orações, Deus fala com a gente através de muitas pessoas. As pessoas podem ser instrumentos de Deus para falar com a gente. Você tem ouvido Deus falar? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça o que Deus diz às igrejas. Ouça o que Deus diz. Eu confundi aqui porque no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, Deus ele começa conversando com João, dando uma carta para que João escrevesse e enviasse às igrejas, e as 7 igrejas do Apocalipse, essas igrejas, ao final de cada carta, também têm a mesma expressão: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, Deus o tempo todo tem tentado falar com as pessoas. Deus o tempo todo tem tentado falar com a igreja. Mas a pergunta que se faz nesse vídeo, nesse dia, para você é: você tem conseguido parar para ouvir Deus? Será que eu tenho ouvido o que Deus tem a dizer? Porque a Bíblia diz também que na verdade, a história conta, né, que depois do livro de Malaquias, que é o último livro escrito ali antes do Novo Testamento, houve um intervalo de 400 anos onde Deus não levantou profeta. Alguém certa vez diz que quando as pessoas não querem ouvir, nem Deus insiste em falar. Se nós não estivermos prontos para parar e ouvir o que Deus quer dizer com a gente, Deus vai parar de falar. Nós precisamos ter interesse no que Deus tem para dizer. Você tem ouvido o que Deus tem a dizer?
Será que eu paro para ouvir o que Deus quer falar comigo? Será que eu consigo parar para ouvir a palavra, para ouvir pessoas, para ouvir o Espírito Santo falar comigo? Isso é muito sério e a gente precisa aprender a parar para ouvir o que Deus quer falar. Em Marcos, no capítulo 14, no versículo 37, Deus está conversando e discutindo com alguns fariseus, e ao final do versículo, a palavra diz que as multidões o ouviam com prazer. E algumas outras traduções diz que ouviam de boa vontade, ou seja, as pessoas ao ouvirem o ensino de Jesus, elas queriam ouvir, elas queriam aprender. E será que a nossa geração, tão rápida, tão apressada, será que nós estamos querendo parar para ouvir o que Deus tem para dizer? Será que a gente consegue parar e ouvir a palavra de Deus? Deus quer nos ensinar, Deus quer falar segredos com a gente, Deus quer nos orientar, mas muitas vezes a gente não consegue parar para ouvir. Diz uma historinha de que quando Deus estava fazendo os animais, né, lá em Gênesis, criou os animais, criou o leão, criou a baleia, criou os animais todos lá, e aí foi criando os insetos, e aí quando foi criar o inseto, foi ensinar os insetos a voarem, mas foi falar com o besouro, besouro, vem cá para eu poder te ensinar a voar, e o besouro saiu voando, dizendo assim, não, já sei, pode deixar tranquilo, e acabou que ele não aprendeu o que Deus queria, por isso que ele voa torto, ele voa batendo nas coisas. Lógico que isso é apenas uma história, né? Mas fala justamente sobre essa questão das pessoas quererem fazer sempre tudo do jeito delas e não ouvir o que Deus está dizendo. Às vezes continua avançando, continua crescendo, mas batendo nas coisas, batendo de cara na parede, dando de cara na porta, tomando algumas decisões que não precisavam tomar, tudo porque não querem ouvir Deus falar. E a gente precisa entender, então, que Deus fala conosco de algumas maneiras, e uma das maneiras de Deus falar com a gente é justamente através da sua palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco, através de pessoas, quando as pessoas são usadas por Deus através de uma mensagem, através de uma conversa, através até mesmo de uma ligação, através de uma conversa informal, Deus fala com a gente também, e através das nossas orações. Por quantas vezes eu fui confrontado por Deus enquanto orava, enquanto eu perguntava alguma coisa para Deus, e ao longo da própria oração, Deus respondia para mim, ao meu coração, sobre as decisões que eu precisava tomar. Mais uma vez eu quero te perguntar, você tem ouvido Deus? Você escuta Deus? Você para, ou pelo menos você quer ouvir o que Deus tem para dizer? Nós precisamos parar um pouquinho. E para você que chegou aqui, se inscreve aí no canal. Você que ainda não é inscrito, meu canal tem essa prática aqui de falar sobre liderança, de falar sobre alguma palavra de Deus. E você que ainda não é inscrito, se inscreve aí. Me ajuda nessa propagação da palavra aí, para que a gente possa chegar muito mais longe. E além de eu querer ouvir Deus e entender que existem pessoas que são usadas para ouvir Deus, eu mesmo posso ser um agente do agir de Deus na vida das pessoas. Você já foi usado para falar coisas de Deus para algumas pessoas? Será que você já foi usado como um instrumento de Deus, para a glória de Deus, para transformar vidas? Pois é, você é um agente de Deus nessa terra. Deus chamou você para propagar a palavra dele. Deus deu uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Deus te chamou para poder falar do evangelho, para poder pregar o evangelho, para poder levar o evangelho para mais longe. Você é um agente de Deus, você é uma pessoa que pode propagar o evangelho de Jesus, e você tem feito isso, você tem sido boca de Deus para a vida de outras pessoas. Será que outras pessoas querem te ouvir falar de Deus? São perguntas que a gente precisa fazer, e eu quero desafiar você nesse vídeo a pensar sobre isso. Mas, para que as pessoas possam querer me ouvir, a maneira como eu transmito a mensagem faz diferença. Como que você se comunica? Como que você fala? Como que você conversa com as pessoas? Você é o tipo de pessoa que, ao proclamar o evangelho, você apenas aponta o pecado, critica as pessoas e nunca tem uma palavra de ânimo?
Não estou dizendo aqui que nós não devemos falar do pecado ou contra o pecado, mas a maneira como nós falamos é que faz a diferença. Como nós nos comunicamos é que faz a diferença. Como você vai ser boca de Deus é o que faz a diferença. Perguntaram para João Batista certa vez assim: quem é você? Como você se declara? Como você se identifica? E ele diz simplesmente: eu sou a voz do que clama no deserto. A voz, na verdade, é apenas um instrumento que vai fazer a intenção do locutor chegar ao ouvinte. O João Batista, ele tinha consciência de que ele não era nada, apenas a voz. E a voz, para que ela possa sair, precisa de uma boca. A boca era de Deus. A voz era João Batista. Deus, nos nossos dias, continua sendo a boca. O que ele está querendo e procurando são pessoas que queiram ser a voz. Você quer ser a voz de Deus para essa geração? Você quer ser a voz de Deus para salvar pessoas? Você quer ser a voz de Deus para pregar o evangelho? Como você se comunica faz a diferença. A Bíblia diz que as pessoas ouviam Jesus com prazer. Será que elas nos escutam com prazer? Será que a nossa conversa é interessante? Eu quero desafiar você nessa manhã a ser um agente de Deus, tá? E aí, eu quero fazer você refletir um pouquinho no finalzinho desse vídeo. Como você pode levar a palavra de Deus a mais pessoas? De que maneira você pode impactar mais pessoas? De que maneira você pode levar ainda mais profundamente a palavra para outras pessoas? Jesus está voltando, estamos vivendo nos últimos dias, as coisas não estão fáceis, mas você pode ser um agente de Deus para transformar vidas. Então, nesse vídeo, eu concluo dizendo: Deus quer falar com você. Pare um pouco para ouvir o que ele está dizendo. E, em segundo lugar, Deus quer usar você como voz profética para algumas pessoas. Então, não permita que as suas atitudes atrapalhem essas duas promessas de Deus para a sua vida. Primeiro, de que ele vai falar com você. Segundo, que você vai ser um instrumento para falar dele para outras pessoas. Tá bom? Deus abençoe você. Você que ainda não é inscrito no canal, mais uma vez eu te peço, se inscreve aí, se inscreve no canal, me dá essa força aí. Estou rumo aí os 1000 inscritos e quero muito que a palavra de Deus seja pregada e anunciada. Se quiser, compartilhe esse vídeo. Se você achar que foi interessante aí, compartilha com mais pessoas, tá bom? No mais, um abraço, Deus abençoe, fica com Deus e uma ótima semana. Fica na paz.